Olá, meus amigos do Quarentena em Foco. Como é que vão vocês? Tudo bem? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Barreto e eu estou fazendo minhas contribuições com vocês nas disciplinas de Direito Constitucional e Português. Hoje nós trataremos na disciplina de Direito Constitucional dos direitos e deveres individuais e coletivos. Que tema de extrema importância, meus irmãos. Olha, se você vai fazer concurso público, provavelmente o seu concurso vai trazer conteúdo de direito constitucional. E se vai cobrar direito constitucional, este tema é quase 100% de certeza, meus irmãos, será cobrado, tá ok? Porque é um tema de extrema relevância para a nossa sociedade. Eu estou falando do artigo 5º da Constituição Federal, com seus 78 incisos, todos de extrema importância, tá certo? Para a nossa ordem jurídica. Meus irmãos, direitos individuais e coletivos que foram estabelecidos, petrificados, já adianto isso para vocês, na nossa Constituição, chamada de Constituição Cidadã de 1988, não é uma coisa que surgiu do nada, tá certo? Não é uma coisa que surgiu do nada. Você precisa contextualizar, você precisa se recordar qual era o nosso contexto político, década de 60, década de 70, década de 80, tá certo? Qual era o nosso contexto social para você refletir sobre o artigo 5º. Você precisa dar atenção para ele e fazer uma leitura minuciosa dos seus 78 incisos, tá certo? Vale lembrar que já em 1787, lá com a Constituição dos Estados Unidos da América, nós já tínhamos um anúncio de direitos e deveres individuais e coletivos, meus irmãos. Já tínhamos ali um anúncio. 2 anos depois, com Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, estou falando de 1789, nós tínhamos também ali, nessas cartas constitucionais, um anúncio de direitos básicos, tá certo? Ao longo da nossa história e das nossas constituições, nós também tivemos direitos nessa ordem, ok? Mas, neste caso especificamente, eu vou falar sobre o artigo 5º, que ele é como se fosse uma completude, como se fosse uma evolução, um produto de toda uma história, de todo um histórico de luta e de construção de uma ordem jurídica sólida. Não é à toa que a nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Então, Flávio, do que se trata então esse artigo 5º? Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Olha, artigo 5º da Constituição Federal diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito a 5 pontos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Abaixo desses 5 pontos eu posso construir, ramificar todos os meus outros incisos, tá certo? Todos os meus incisos. A primeira pergunta: Flávio, no caput, na cabeça do artigo, diz: garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Espera aí, quer dizer que um estrangeiro que não reside no país, que vem aqui só passar uma temporada, um turista, ele não tem direito à vida, não tem direito à liberdade, não tem direito à igualdade, não tem direito à segurança e não tem direito à propriedade? Espera ainda, não é bem assim, meus irmãos, não é bem assim. A nossa interpretação aqui, ela tem que ser de uma forma muito mais ampla. É lógico que esses estrangeiros que não são residentes no país gozam de todos esses direitos, ok? Gozam de todos esses direitos. Então, olha, no inciso primeiro eu tenho aqui, ó,
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. E aí a gente vai seguindo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Você precisa contextualizar. Espera aí, falar de tortura? Isso aqui foi escrito em 1988. Olha qual era o nosso contexto naquela época. Você entendeu? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Lembra quando eu falei do pluralismo político? Lembra disso? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta, certo? Proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, meus irmãos. Olha a liberdade de crença aqui, olha. Tendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E aí a gente vai avançando, olha. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O pastor, ele pode entrar no hospital, ele mostra assim, ó, sou pastor. A Constituição dá a ele este direito e dá também àqueles pacientes, aquelas pessoas que estão ali a receber a sua assistência religiosa para adentrar nos hospitais. O hospital não pode falar assim, não está no horário de visita, eu não vou deixar você entrar. Não pode. Olha, ninguém será privado de direitos por motivo de crença por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Imagine você ser privado de um direito somente por uma concepção, em decorrência de uma concepção política, filosófica, por conta de uma crença. Seria um absurdo, né? Seria um absurdo. Nós vivemos no Estado democrático de direitos. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem. A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo adentrar, salvo com aquelas exceções que eu vou dizer para você: flagrante delito, desastre, para prestar um socorro, ou durante o dia por uma ordem, uma determinação judicial. Contextualiza, para você conseguir raciocinar aqui, para você caminhar, tá bom? É inviolável o sigilo da correspondência. Olha, interessante. Correspondência é inviolável. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Lógico, atendendo às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como que eu vou exercer a advocacia se eu não fui aprovado na prova da ordem? Como que eu vou exercer a medicina se eu não sou médico? Como que eu vou exercer a engenharia civil se eu não sou engenheiro civil? Consegue me entender, meus irmãos? É assegurado a todos o acesso à informação. Olha, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. É livre a locomoção em território nacional. Olha a liberdade de ir e vir em tempo de paz. Olha que interessante. Liberdade de associação, liberdade de reunião. Você pode se reunir, um grupo de skatistas quer em praça pública fazer uma reunião entre eles. O que é que precisa fazer? Pedir autorização ao poder público? Não precisa pedir autorização ao poder público. Basta o quê? Que seja informado ao poder público que aquela reunião acontecerá e que não seja frustrada uma outra reunião previamente marcada, né? Previamente combinada para que aconteça, em local aberto, tá certo? Ao público. Não precisa pedir autorização para isso. É plena a liberdade de associação, como eu havia dito, vedada, lógico, a de caráter paramilitar. Então aqui é permitida para fins lícitos. Ninguém pode ser obrigado a permanecer associado. Ninguém pode ser obrigado a se associar também. Olha que interessante, meus irmãos. Outra coisa interessante, a criação de associações e cooperativas
não precisam de uma autorização. O poder público não vai autorizar a criação de uma associação. Ele vai registrar. Ele não precisa autorizar. Imagine se o prefeito de um município não gosta de um grupo que resolve se associar e ele simplesmente não permite que essa associação seja criada. Então, a Constituição dá essa proteção, tá certo? Como eu já falei, ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Como é que eu faço para dissolver? Como é que eu faço para simplesmente dissolver uma entidade associativa? Eu preciso de mandado judicial, tá certo? Ok? E preciso também de trânsito em julgado. Para suspender, uma decisão judicial suspende, mas para dissolver eu preciso do trânsito em julgado dessa decisão judicial. É garantido o direito de propriedade e a propriedade tem que atender à sua função social. A partir desse raciocínio eu posso pensar até num IPTU progressivo, porque a propriedade ela precisa atender à sua função social. Imagine um imóvel no centro que está ali sem utilização nenhuma. O poder público pode instituir ali uma progressividade no IPTU para que aquele imóvel seja utilizado da melhor forma, tá certo, meus irmãos? Ou até determinar que seja construído alguma coisa naquele imóvel ali. Olha que interessante. A lei vai dizer como que vai acontecer a desapropriação, tá certo? E vai acontecer aqui, olha o que é assegurado: justa e prévia indenização em dinheiro. Você tem um imóvel, precisa ser desapropriado, foi motivado este ato, ok, vai acontecer, mas vai acontecer justa e previamente indenização e em dinheiro. A pequena propriedade rural também é protegida, meus irmãos. Olha, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. A Constituição pensa em proteger o pequeno produtor, pequeno trabalhador rural. Imagine você tem um imóvel pequeno, rural, vai ao banco, pega um dinheiro emprestado, não paga e depois perde a sua propriedade. A Constituição protege nesse caso, tá certo? Olha que interessante. Proteção à produção intelectual, ao que o autor produziu. Tudo isso está disposto aqui no artigo 5º. Olha a importância deste artigo. Inventos industriais. Olha que interessante. Direito de herança também é garantido na Constituição. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Nós temos aqui um princípio da proteção. O Estado vai proteger o consumidor. Aqui você, enquanto consumidor, já surge na relação, ok? Com a relação de hipossuficiência, desigualdade. O fornecedor é mais forte, mais poderoso que você, ainda que você tenha, seja economicamente favorecido, ainda que você tenha muito dinheiro, você é consumidor e a lei te protege. Nós temos aqui uma relação de consumo, princípio da proteção e temos Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, ok? Ressalvadas, lógico, aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Direito de petição a todos é assegurado, independente de pagamento de taxa, tá certo? Contra a ilegalidade ou abuso de poder. Obtenção de certidão a todos é assegurada, livre de pagamento de taxa, tá certo? Olha que interessante, meus irmãos. O artigo 5º também reconhece a instituição do tribunal, né? A instituição do júri, aquele júri, né? Júri popular.
assegurando a plenitude de defesa, sigilo das votações. Quando tem ali um crime doloso contra a vida, não tem um júri, tribunal do júri, instituição aqui dada pela nossa Constituição, artigo 5º. Aí vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Olha que interessante, o artigo 5º, no seu inciso 42, vai trazer que a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível. Vamos lembrar de Caó. Caó era baiano, viu? Inclusive tem a lei Caó que vai tratar sobre isso. A imprescritibilidade e a inafiançabilidade do crime de racismo. A lei penal não vai poder retroagir a não ser para beneficiar o réu. Olha que interessante. Vai trazer também, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. A prática da TTT, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, TTT, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo. Aí vem, além desses, os crimes definidos como crimes hediondos, olha, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, estes que eu elenquei aqui para os senhores. Que interessante. Individualização da pena. A pena não vai poder passar do condenado, da pessoa do condenado. Quem vai responder é a pessoa do condenado. Há críticas sobre isso, né? Por exemplo, se ele trabalha, foi aplicada a ele uma pena privativa de liberdade, ele deixa de trabalhar. Essa pena está atingindo seus familiares? Algumas pessoas, alguns doutrinadores dizem que sim, outros dizem que não. Enfim, não é este nosso objetivo neste momento, tá certo? Pode ter pena de morte, Flávio? Pode ter pena de morte? Pode. Pena de morte no Brasil? Como assim? Pode. Pode sim. Em caso de guerra declarada. Não pode em casos quaisquer, mas em caso de guerra declarada, pode. Pode pena de caráter perpétuo? Não estou falando de prisão perpétua, estou falando de pena de caráter perpétuo? Não pode. O que é a pena de caráter perpétuo? Eu posso deixar um camarada de 50 anos preso, ele foi condenado a 500 anos. Ele pode ficar 100 anos preso, o caráter é perpétuo. Olha, então por isso que nós temos no máximo um tempo limite aqui, tá bom? Então temos aqui um tempo limite. O caráter não pode ser perpétuo. Trabalho forçado, eu posso aplicar uma pena para que uma pessoa forçadamente exerça um trabalho? Não posso. Posso banir essa pessoa de algum direito? Eu posso aplicar uma pena cruel a essa pessoa? Não posso. Isso aqui está expressamente previsto no nosso artigo 5º. Olha que interessante. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá certo? Ninguém poderá ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será privado de liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será considerado culpado. Este é polêmico, olha que interessante. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí alguns doutrinadores vão dizer, eu posso a partir da segunda instância, eu não posso a partir da segunda instância. O que está escrito na Constituição, aqui no inciso 57 ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para mim, basta passar essa informação para vocês, tá certo? Olha, estes direitos que eu estou de diversas ordens, naturezas, que eu estou elencando para vocês, não eximem que vocês façam uma leitura minuciosa, tá bom? Uma leitura minuciosa. Aqui eu vou ter os remédios constitucionais estabelecidos aqui também, tá certo? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo. Eu vou ter aqui ação popular, vai estar aqui.
você precisa fazer uma leitura. Em um dado momento eu posso fazer um comentário específico sobre essas peças para vocês, tá bom? Esses remédios chamados de remédios constitucionais. Nosso tempo já está acabando, já estamos em 20 minutos, então eu não posso me alongar demais. Quero dizer para vocês o seguinte, lá no artigo 60 da nossa Constituição, lá no parágrafo 4º, artigo 60, parágrafo 4º, vai dizer o seguinte, olha, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Uma emenda constitucional que tenda a abolir tudo que eu falei aqui agora, ela não será admitida. Eu estou dizendo que o que eu disse para você do artigo 5º é cláusula pétrea. Isso é cláusula pétrea. Ela está petrificada. Pode mudar o que é pétreo, Flávio? Pode. Pode mudar? Pode. Mas que essa mudança não seja tendente a abolir. Tá certo? Olha a importância que foi dado o direito de garantia individual. Ao lado dele, eu tenho voto direto, secreto, universal e periódico. Não posso abolir isso. Separação de poderes. Lembra que eu falei do artigo 2º? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Não posso abolir isso. Tá certo? E a forma federativa de Estado. A forma federativa de Estado. Eu não posso eu não posso aprovar nenhuma proposta de emenda. Eu não posso aprovar nenhuma emenda que venha tender a abolir, que tenda à abolição desses direitos que eu coloquei aqui. Eu posso aumentar? Posso, mas não posso abolir, tá certo? Então eu queria deixar esse ponto importante. Cláusula pétrea não é que ela não pode ser mudada, ela não pode ser mudada com tendência à abolição. Olha que interessante. Bom, o que eu tinha planejado para vocês, eu falei. Eu não esmiucei, vocês perceberam isso? Porque você precisa fazer uma leitura. Eu vou postar um mapa mental com 100 questões, com gabarito, para vocês se deliciarem. Dá para fazer um estudo bem aprofundado só do artigo 5º, tá certo? Só do artigo 5º. Ele é tão importante que a Constituição deu um capítulo só para ele. Tem um capítulo só para ele, tá certo? Que é o capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Depois a gente vai falar sobre outros direitos sociais, direitos de nacionalidade, depois a gente vai evoluir, tá joia? Eu vou fazer um segundo vídeo falando dos remédios, que eu acho importante, a diferença entre eles, o que é um mandado de segurança, o que é um habeas corpus, habeas data, quem é vocês, tá bom? Ação popular, o que é isso, Flávio? Então eu vou fazer falando dos remédios constitucionais, falando da ação popular, e a gente encerra o artigo 5º e avante, tá joia? Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos, desculpa se eu me alonguei, fiquem todos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo, beijo.